Por isso, quando ela perde esta dracma, não é algo que ela possa substituir facilmente, não é algo que ela possa dizer, perdi uma, tenho 9, não, é o símbolo da aliança dela, ela vai procurar. O capítulo 15 do livro de Lucas pode ser conhecido como a sala dos achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Através de sábias parábolas, o Senhor Jesus nos conta sobre 3 perdas: uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Neste mesmo capítulo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo é em resposta às murmurações dos escribas e fariseus, que até então eram parceiros religiosos exemplares naquela época, mas que murmuravam do Senhor Jesus justamente pelo fato de ele estar dando atenção e até comendo com publicanos e pecadores. Porque na concepção da religiosidade da época, o simples fato de Jesus se aproximar de pecadores poderia macular a sua pureza cerimonial na concepção daqueles religiosos. Para eles, o fato do Senhor Jesus ser quem ele dizia ser, e ao mesmo tempo comer com aqueles que eram pecadores, atentava contra a sua reputação. Mas o Senhor Jesus queria reafirmar a lição que ele já havia passado em Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Não precisam de remédio aqueles que estão sãos, e sim os que estão doentes. E ele arremata dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia! As 3 parábolas que o Senhor Jesus nos conta neste capítulo 15 de Lucas, retratam a figura do perdido. Em todas elas há uma perda, em todas elas há uma busca, em todas elas há um encontro, e em todas elas há uma festa. Porque para Jesus, o perdido vale a pena ser buscado. O perdido vale a pena ser encontrado, e ele vale a festa. Por isso ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 15, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Está tão maravilhoso este lugar. Ouvir aqui o Conexão Vocal cantar é maravilhoso. Alegra o nosso coração, e eu tenho certeza que alegra o coração de Deus. Ouvir vocês, nossos músicos, nós temos uma riqueza tão grande aqui, como diz o pastor Osvaldo. Vocês tocam escandalosamente bem. Isto alegra o nosso coração, e sem dúvida alegra o coração de Deus. Agora você sabe qual é que é a maior alegria do que esta? É quando um pecador se arrepende. Aleluia! Há uma alegria no céu. Diz a Bíblia que há alegria diante dos anjos de Deus. Não é os anjos que fazem festa, viu? É claro que eles fazem parte da festa. É claro que eles se alegram com esta alegria. Mas se a alegria está diante dos anjos, de quem é a alegria? A alegria é do próprio Deus. Amém. Aleluia! Se você quer ver Deus se alegrar com a maior alegria, é ver um pecador se arrepender. Não há maior alegria do que esta. Por isso Jesus aqui enfoca este tema dos perdidos.
Ele começa falando sobre uma perda de 1%. O pastor tinha 100 ovelhas, mas perdeu 1%. E ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, mas perde uma perda de 10%. E depois ele fala de um pai que tinha 2 filhos, e ele perde os 2, porque um ele perde fora de casa, e o outro ele perde dentro de casa, porque está distante do lugar onde deveria estar. Mas esse é assunto para outro dia. O que importa é que é uma perda de 100%. O que o Senhor Jesus quer nos mostrar é que não importa o tamanho da sua perda, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! E o que seria o perdido hoje? Talvez você pense, meu amigo visitante, minha amiga visitante, perdido deve ser aquele que vive num estado pecaminoso, de depravação terrível. Perdido deve ser esses que andam aí, numa vida de prostituição, mergulhado nos vícios, na drogadição, quem sabe mergulhado no crime. Esses são os perdidos, que vivem uma vida escravizado, afundado em dívidas, sem perspectiva de futuro. De fato, este é um perdido, mas é só um tipo dos perdidos. É o tipo do filho perdido fora de casa. É aquele que se perde por pecado, se perde por rebeldia, se perde por rebelião. O texto vai nos dizer que este menino, este rapaz, ele gastou todo o patrimônio que recebera do pai, e não gastou de qualquer forma. O versículo 13 vai dizer que ele gastou vivendo dissolutamente. O seu irmão mais velho, quando volta para casa, nos informa que ele gastou com as meretrizes, ele gastou com as prostitutas. Ele torrou o patrimônio do pai, era por pecado, e ele desce ao nível mais baixo que um judeu poderia descer, porque ele desce ao nível de depender de um gentil. Judeu sequer come porco, ele desce ao nível de que para sustentar a si próprio precisa ir cuidar de porcos. Ele desce num nível ainda mais baixo, que ele passa necessidade, ninguém lhe dá nada, e ele chega a desejar comer a comida que os porcos comiam. Este tipo de perdido, que deixa tudo por rebelião, por rebeldia, por pecado, é o tipo de perdido consciente, mas competente. Ele é consciente, ele sabe que está perdido, mas ele é competente, ele sabe o caminho de volta, ele sabe voltar. Por isso o pai não vai buscar, o pai prepara a festa, separa o anel, deixa a roupa separada, engorda o novilho, mas não vai buscar, porque ele é um perdido, consciente, competente, ele pode voltar, ele conhece o caminho de volta, mas talvez esse não seja o seu caso de perdido. Mas tem o segundo caso, que também na concepção de Jesus é um perdido, é a ovelha perdida. A ovelha, ela não se perde por rebelião, ela não se perde por pecado, ela é um animal, ela se perde por ingenuidade, ou por ignorância. Ela estava no aprisco, ela estava com as demais ovelhas, mas de repente, por uma razão ou outra, ela se desgarrou do rebanho e se perdeu. É um perdido consciente, mas incompetente. Consciente porque ela sabe que se perdeu. É um animal, mas o animal sabe que se perdeu. Mas ela é incompetente, ela não consegue voltar sozinha. Ela não consegue voltar pelas próprias forças. Ela não conhece o caminho de volta, mas ela pode gemer, ela pode clamar pelo seu pastor. Talvez seja o seu caso hoje. Quem você é hoje? Quão diferente você é hoje
de quando você era. Você conhece o caminho. Você já sentiu o toque divino. Você já bebeu da água da vida, sabe o que é certo, sabe o que é bom, sabe o que é prova. Você já serviu na casa de Deus, já experimentou dos benefícios eternos, mas quão distante do propósito de Deus você está hoje. Você é uma ovelha que geme, clamando para a chegada do seu pastor. É verdade que no meio do caminho alguma coisa aconteceu que não era o planejado. Alguém falou o que não devia ter falado. Alguém machucou você. Os espaços foram ficando estreitos para você. Você já não se sentiu mais bem-vinda entre o aprisco. E de repente, você foi se afastando, e está distante do propósito de Deus. Mas o bom pastor me enviou para te dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! O bom pastor buscou-te. Ele quer trazer-te para o centro da sua vontade. Aleluia! Mas ainda existe um terceiro tipo de perdido, e é sobre esse que eu queria falar. É o perdido inconsciente e incompetente. Ele não sabe que se perdeu, e ele não sabe o que fazer para voltar. É o caso da dracma. É o tipo de perdido. É perdido porque está fora do seu lugar original. É o perdido porque é dividido, fragmentado, está distante do propósito de Deus para a sua vida. Está perdido em si mesmo, está fragmentado, está fora do lugar para o qual foi designado. Você sabia que o termo integridade vem do latim integer e significa completo, pleno, inteiro? Viver em integridade é agir com base em um senso interior de unidade. Quando você não age em um senso interior de unidade, você está dividido em si mesmo. Você está fragmentado. Você está fora do lugar para o qual foi designado. E muitas vezes sequer percebeu que é um perdido. E é o caso da dracma. O quanto Deus, de fato, é importante para você. O quanto Deus, de fato, é importante na sua vida. Você conhece o caminho. Você sabe aquilo que você aprova. O quanto você, de fato, tem agido com integridade na sua vida? O quão distante você está do propósito para o qual você foi chamado? Esse é o caso da dracma. A dracma era uma moeda grega, cujo valor monetário corresponderia a um denário, ou, se preferir, um dia de trabalho. Se você quiser fazer uma contextualização em termos de valores atuais para a sua realidade, para entender o quanto valeria uma dracma, pegue o que você ganha em média por mês, divida por 22 dias úteis, você tem aí o valor de um dia de trabalho. Ou se você sabe o valor da sua hora trabalhada, multiplique isso por 8 horas diárias, você sabe quanto seria para você o valor de uma dracma. Porém, na passagem que Jesus conta e que lemos, o valor da dracma é muito mais do que um valor monetário simplesmente. Pelo contrário, o valor monetário é o que menos importa nesta dracma aqui. Nós sabemos que Jesus está contando uma parábola. E parábola vem do grego parabolé, por ao lado de. Parábolas eram pequenas histórias, curtas, objetivas, que tinham uma mensagem central, de fundo moral e espiritual.
Jesus sempre foi mestre em contar parábolas, e ele extraía fatos do cotidiano e do universo conhecido da sua audiência. Nessa parábola que Jesus conta, ele nos fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Mas como aí? Uma mulher que tinha 10 dracmas? No nosso contexto, século 21, isso seria muito normal. Que novidade haveria de uma mulher ter 10 moedas? Que novidade teria em uma mulher ter 10 dracmas? Mas não era esse o contexto de Jesus. Lembre que nós estamos falando do século I da nossa era. Jesus vivia em um contexto judaico onde a sociedade é patriarcal e quem tem o dinheiro e o controle do dinheiro é o homem, o chefe da família. A mulher apenas não tem dinheiro, ela não tem nem o direito de ter dinheiro próprio. Então como é que Jesus diz que uma mulher tinha 10 dracmas? A menos que Jesus esteja se referindo a um costume daquela cultura relacionado ao casamento. Daí sim faria sentido a parábola que ele está contando. Por isso ele não é questionado. No casamento judaico, quando um rapaz estava desposado com uma noiva, como estava, por exemplo, José e Maria, a mãe de Jesus, ele não podia dormir com ela, levar ela para casa, enquanto não estivesse tudo preparado e celebrasse a cerimônia de casamento. Mas enquanto isso, para assegurar o compromisso, a aliança, ele deveria pagar à família da noiva um dote, para celebrar esta aliança. Eu tenho 2 filhas meninas, e eu sei o quanto elas são importantes para mim. Os que são pais de meninas também vão concordar comigo. Naquele tempo, a forma de mostrar que a menina era importante era que o rapaz que desejava desposá-la deveria indenizar a família da moça, porque estava tirando uma joia de dentro daquele lar. Agora é claro que esse não é para que a família iria embolsar o valor, pelo contrário, o valor do dote o pai dava para a noiva, e a noiva ia levar esse dote com ela para a sua vida de casada. É claro que as famílias mais abastadas estabeleciam dotes muito elevados, até porque famílias mais abastadas atraem pretendentes com maior poder aquisitivo. Mas e as famílias pobres, que é o que Jesus tem em mente nessa parábola? Eles estabeleceriam o dote mínimo, o pagamento mínimo, o mínimo que eles abririam mão da sua filha para aquela aliança celebrada. E qual era o dote mínimo? 10 dias trabalhados, 10 dracmas. Então, com 10 dracmas, o rapaz desposaria a noiva, e essa noiva, com essas dracmas, pela cultura da época, comporia um adereço. Poderia ser um colar, ou mesmo uma tiara. As tribos beduínas até hoje preservam esse costume. E este adereço era o símbolo daquela aliança, era o símbolo daquele contrato, e significava 3 valores: o valor monetário, o valor emocional e o valor simbólico. Naturalmente, significava o valor emocional: eu tenho valor para a minha família, eu tenho valor para aquele que quer desposar-me. Havia o valor simbólico, o símbolo de uma aliança. Quando o rapaz se interessava pela moça e ia tentar cortejá-la, mas se aproximava dela e via ela usando o adereço de 10 dracmas, quer fosse um colar ou mesmo uma tiara, ele engatava a marcha ré na hora. Essa tem dono, esta está comprometida. Então havia o valor simbólico da aliança e havia também o valor monetário. Afinal, 10 dias de trabalho não é um valor tão irrisório assim. Se algo desse errado naquele casamento, se aquele rapaz, ao momento de desposar, viesse desamparar a moça, se de repente ele levasse ela para uma terra distante e ela quisesse voltar para o pai,
uma coisa ela tinha o seu adereço, que servia como uma espécie de FGTS, ou seguro de vida. Ela não estava desamparada, ela tinha um mínimo de recurso para tentar retornar, ou para recomeçar a vida. Então havia também um valor monetário. Então tinha valor simbólico, tinha valor emocional, e tinha valor monetário. Essa moça que o Senhor Jesus retrata, nós não sabemos se ela já casou, ou se ela está desposada pelo noivo. Nós sabemos é que ela tem as 10 dracmas, ela tem o símbolo da aliança, a gente sabe que ela tem dono, ela foi desposada, ela reconhece o seu valor, porém, das 10 dracmas, ela perdeu uma. E o adereço só tem valor se tiver as 10 dracmas reunidas. E o seguro de vida dela só tem o valor se estiver com as 10 dracmas reunidas. Se estiver íntegro, se estiver inteiro, só vai ter o valor da aliança, da preservação da aliança, se ela manter a integridade do símbolo. Por isso, quando ela perde esta dracma, não é algo que ela possa substituir facilmente, não é algo que ela possa dizer, perdi uma, tenho 9, não, é o símbolo da aliança dela, ela vai procurar, é importante para ela, aleluia, aleluia. Você é para o Senhor como uma dracma, você não é substituível, não importa quantos cantem bem e melhor, se o que Deus tem com você é com você, não importa quantos preguem melhor que você, Deus escolheu você, e o propósito dele é para a sua vida. Não importa se a igreja está cheia e seus lugares estão estreitos, o seu lugar ainda espera por você. Aleluia. Você não é substituível. Você tem um valor intrínseco para o Pai. Ele amou você. Aleluia. A dracma perdida é uma perda por acidente. Ela não queria perder, mas ela perdeu, e ela perdeu dentro de casa. Há muitos que são como uma dracma, perderam, mas nem sabe que se perderam, nem sabe aonde se perdeu, não sabe como se perdeu, apenas estão colhendo os frutos de viverem distantes do propósito para o qual Deus os tem chamado. Eu tenho que dizer para você, que viver distante de Deus, é viver distante de você mesmo, porque enquanto você não estar no centro da vontade de Deus, você jamais será pleno em si mesmo. Aleluia. Você jamais será plena em si mesma, enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aonde Deus planejou para você estar, enquanto você não estiver ali, você está condenado ou condenada a viver uma vida traumática. Meu irmão, que forte isso, mas é isso, o valor do adereço só há quando ele está em integridade. Viver distante de Deus, viver distante do projeto de Deus para a sua vida, é viver perdendo tempo, é viver enganando a si mesmo, e não experimentando o que Deus tem para você, é viver condenado, condenada a uma vida de traumas. Sabe o que é trauma? Trauma significa ruptura, fratura, ferida, dividido, fragmentado, distante do lugar que Deus separou para você.
É claro que existem dois tipos de traumas. Existe o trauma, que é quando o mal que nunca deveria ter sido feito é feito, e existe o trauma, que quando o bem que deveria ser feito foi-lhe negado. Eu não sei qual trauma você tem vivido, mas viver distante de Deus é viver sob a influência de um trauma. Imagine você, só a título de ilustração, quando o mal que não deveria ter sido feito é feito com alguém. Talvez não seja o seu caso, mas seja o caso de alguém que você conhece, alguém que sofreu um abuso, por exemplo. Quando a pessoa está vítima, naquela condição indefesa e sofreu um abuso, quase como um mecanismo de defesa, é uma ferramenta de sobrevivência. O que ela faz? Ela não tem o que fazer, então ela traumatiza a si mesma, ela separa-se dentro de si mesmo, o corpo fica num lugar, a mente fica em outro, porque é um mecanismo de sobrevivência para que a pessoa consiga sobreviver àquilo, e é claro que se isso não for resolvido, ela vai viver a vida sob a influência deste trauma. Isso é forte, eu sei que é, mas é a realidade. Muitos acabam perdidos dentro de si mesmo, acham que perderam o seu valor, outros negam a dor que sofreram, outros buscam medidas compensatórias, outros mergulham na escuridão. Mas tem o outro tipo de trauma, quando o bem que deveria ser feito a você lhe é negado. Talvez você tenha crescido, por exemplo, em uma família disfuncional, onde deveria você ter o sentimento de pertencimento e você não teve. Talvez você cresceu sob a influência de um pai distante, um pai ausente, um pai que sequer reconheceu você. Isso cria, sim, dentro de você um trauma. Talvez você sofreu discriminação, bullying, precisou de sentimentos de autoafirmação e não teve. Isso você carrega para a vida, ou viveu num lar onde a indiferença, a frieza emocional era constante. Isso vai carregar também sentimentos de valorização, de depreciação. E quando você menos espera, você se vê vivendo sob um cárcere emocional. E o que é um cárcere emocional? Você fica preso a relacionamentos frios, que não juntam, que não acrescentam. Você se vê surpreendido ou surpreendida com comportamentos agressivos. Você sofre de angústias repentinas, pensamentos escuros, pensamentos obscurecidos. Meu Deus! Você sofre com isolamento. Cuidado com essa tentação de isolar-se, de isolamento. Quem busca o isolamento é porque está sofrendo um trauma emocional. Você sofre de um fenômeno chamado névoa mental, pensamentos escuros, sensação de sufocamento. A sensação chega a ser em alguns momentos tão forte, que parece que vai lhe faltar o ar dos pulmões. E é real, acontece isso, falta mesmo o ar dos pulmões, por sintomas psicossomáticos. Você sofre de sentimentos de depreciação. Não, comigo não, isso não é para mim. Deus nem pode se importar comigo. Eu não consigo ver Deus como meu pai. Eu não sou digno de ser filho de Deus. Não sou digna de ser filha de Deus. Ninguém é filho porque é digno. Você é filho porque você tem um pai. Aleluia! Aleluia! E o pai veio te buscar. E veio te dizer que sim, você é importante para Ele, e que se você vir para o centro da sua vontade, essas trevas espirituais vão dissipar-se na sua vida. Aleluia! O que essa mulher fez? A primeira coisa que ela faz é acender uma candeia. Aleluia! É claro que Jesus está falando de um contexto em que as casas são de pobres, e eram casas sem janelas. Se ela perdeu uma moeda dentro de casa,
ela não consegue encontrá-la se não for sob a luz. Então ela acende uma candeia, mas quando a candeia ilumina, ela consegue procurar. Sabe qual é que é a candeia? A candeia aqui para você é esta palavra. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aonde essa candeia ilumina, as trevas vão embora. Aonde essa candeia ilumina, as trevas vão sendo afugentadas. Aleluia. A verdade da palavra, deixa ela iluminar a sua vida. Deixa a verdade da palavra iluminar a sua vida. Mas quando essa luz brilha, expulsa as trevas, então você acha até o que não estava procurando. Quando ela acende a candeia, ela viu que a casa estava suja. Aleluia. Quando a palavra ilumina, você acha até o que não estava procurando. Não pensa, meu irmão, minha irmã, que acender a candeia, ela apertou o interruptor e acendeu a luz de LED. Não, não foi assim. Era uma lanterna artesanal. Os que são jovens há mais tempo devem ter usado umas lamparinas movidas a querosene. Era tipo aquilo, só que era uma lamparina movida a azeite de oliva. Mas o azeite é muito caro, até hoje o azeite bom está caro, mas naquela época ainda mais caro. E para acender o azeite, para procurar a dracma, ela vai ter que queimar o azeite que vale mais do que a dracma. Mas como é que ela vai queimar o azeite que vale mais do que a dracma? Para procurar uma dracma apenas, porque ela sabe o valor que aquela dracma tem. Para encontrar você, não foi azeite de oliva, foi o sangue naquela cruz que foi vertido. Você não valia, mas Ele derramou por você. Ele derramou para encontrar você. A coroa era minha, mas Ele tomou por nós. Aleluia, aleluia. A luz vai brilhando, a luz vai brilhando na casa, e as trevas vão se dissipando, as névoas vão se dissipando, e ela varre a casa. Deixa a luz entrar, que Jesus vai fazer uma faxina na sua vida. Ele vai tirar os traumas, Ele vai tirar os medos, Ele vai tirar a impureza, Ele vai tirar o pecado, Ele vai limpar a casa. Deixa a luz brilhar, deixa a luz entrar. A candeia vai iluminando e as trevas vão saindo. Deixa Ele limpar, deixa Ele limpar o seu coração, deixa Ele fazer uma faxina no seu celular, deixa Ele tirar de lá o que não edifica, deixa Ele tirar de lá o que não lhe aproxima de Deus. Deixa a luz entrar. Aleluia. Ela vai à casa e por fim, ela procura com diligência até encontrá-la. Irmão, mas por que eu preciso de Jesus? Será que eu não preciso de terapia? Não, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus porque Ele é a forma da qual você foi tirado. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, diz o apóstolo em Atos 17, 28. Você precisa de Jesus, porque Ele é o padrão de plenitude de Deus. O próprio Deus disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você precisa de Jesus,
porque Ele é o protótipo, o objetivo, o padrão. E sabe o que nós estamos fazendo aqui? Crescendo na graça e no conhecimento, até chegarmos à estatura completa de Cristo. Você precisa, antes de mais nada, de Jesus. Ela procura com diligência até encontrá-la. Ela sabia onde tinha perdido a dracma, tinha perdido dentro de casa. Ela estava ali todo o tempo, ela só não sabia onde. Deus estava aqui o tempo todo, esperando por você. Sabe, aleluia, sabe aquele livramento? Foi Ele. Sabe aquele milagre? Era a mão dele. Você sabe que você não era para estar aqui, mas está aqui, porque Ele queria trazer você aqui. Era Ele o tempo todo cuidando de você.